Olá, sejam bem-vindos ao podcast Skin to Skin Talks. O meu nome é Liliana Rosa, sou formadora de dermocosmética e uma das fundadoras deste podcast. Hoje vamos abordar um tema super importante, um tema que preocupa muito os consumidores. Vamos falar de envelhecimento cutâneo e, claro, aproveitar para retirar todas as dúvidas associadas a esta temática. Para me ajudar a desenvolver este tema de forma mais científica e mais objetiva, temos o prazer de ter connosco uma médica dermatologista, membro da Sociedade Portuguesa de Dermatologia desde 1991, membro da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, tem cerca de 30 artigos publicados e é também, frequenta também de forma contínua cursos de atualização na área da dermatologia clínica. Tenho então a honra de ter neste podcast a doutora Paula Quirino. Doutora Paula, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um enorme prazer tê-la aqui connosco, muito obrigada. Obrigada eu. Bem, relativamente aqui à nossa temática, nós sabemos que o envelhecimento cutâneo é das principais preocupações dos consumidores a nível mundial, não só em Portugal, e relativamente também aqui às questões mais frequentes, uma das dúvidas que nós sentimos de forma mais constante no nosso dia-a-dia é quando é que os consumidores devem começar a fazer uma prevenção deste envelhecimento cutâneo. A partir de que idade, se bem que eu acredito que não haja uma idade assim determinada, é que, na sua opinião, devemos começar então a prevenir este envelhecimento cutâneo e como? O envelhecimento cutâneo, há um envelhecimento cutâneo que é intrínseco e que nós não conseguimos controlar e que é geneticamente e hormonalmente determinado e, portanto, aí nós não podemos fazer nada. Mas há um envelhecimento que nós conseguimos controlar e que nós conseguimos controlar praticamente desde a infância. Uma criança à qual nós começamos a aplicar um protetor solar quando vai ao parque infantil ou à praia, aí já estamos a prevenir o envelhecimento cutâneo. Portanto, digamos que já desde a infância estamos a prevenir o envelhecimento. Em termos de proativo, ou seja, procurar especificamente algo para prevenir o envelhecimento, alguém procurar um médico ou um dermatologista para ativamente evitar o envelhecimento extrínseco, aquele que é provocado por fatores externos, eu diria que entre os 20 e os 30 anos será a altura ideal. Ideal. Sim. E quais são os fatores, se nós pudermos mencionar, quais são os fatores que estão mais envolvidos neste envelhecimento, quer no intrínseco, quer no extrínseco? Quanto ao intrínseco, de facto a genética, nós conhecemos pessoas com 20 ou 30 anos que já se nota algum envelhecimento e, portanto, é uma tendência familiar, e há pessoas com 80 anos que têm uma pele ótima e, portanto, isso tem a ver com fatores genéticos e hormonais e os quais nós não podemos controlar e tem a ver também não só com a pele, mas também com outros órgãos. Em relação ao envelhecimento extrínseco, que tem a ver com os fatores externos, esses fatores são essencialmente à cabeça a exposição ao sol, portanto a radiação solar, 80% do envelhecimento da pele tem a ver com a exposição solar. Depois a poluição, cada vez mais os fatores de poluentes, portanto a poluição é um fator muito relevante para o envelhecimento da pele. O fumo do tabaco, muito importante também. A alimentação, na alimentação refiro que os alimentos processados e o açúcar são uns inimigos número 1, digamos, para a pele. E depois, portanto, todo o estilo de vida, portanto, o dormir bem, o fazer exercício físico, ter uma evicção do stress, portanto, tudo isso também condiciona uma boa qualidade da pele. Mas diria que os principais são, de facto, a poluição, o fumo do tabaco, a fotoexposição e a alimentação. E a alimentação. E diga-me uma coisa, doutora Paula, considera que neste aspecto de prevenir o envelhecimento, os cosméticos podem ter um papel importante? Na sua opinião, se nós tivéssemos de ter assim cosméticos obrigatórios para fazer, quais é que seriam? Pelo menos 3 cosméticos assim obrigatórios. Sim, os cosméticos são fundamentais porque nós de facto
inevitavelmente estamos expostos a todos estes agressores. Basta andarmos na rua, estamos expostos à poluição, isso é inevitável. Estamos expostos à radiação solar, não podemos andar, nós precisamos do sol e temos que conviver com o sol. O sol é benéfico não só para o nosso bem-estar físico como psicológico, claro, mas nem 8 nem 80, e portanto precisamos de conviver de uma forma saudável. Os cosméticos ajudam na prevenção do envelhecimento neste aspecto. O nosso organismo, ao ser submetido a esta agressão, vai produzir radicais livres, portanto são espécies reativas de oxigênio, que são os responsáveis pelo envelhecimento. E o nosso organismo tem fatores de regulação dessa produção desses radicais, mas ao longo do tempo vai-se perdendo essa capacidade de reparação. E se nós pudermos contribuir para uma regulação ou para ajudar a que essa regulação seja melhor, portanto, vamos retardar um pouco o envelhecimento. Isso faz-se através daquilo que nós chamamos de antioxidantes, portanto, vão combater a formação desses radicais livres. Esses antioxidantes serão, digamos, à cabeça, os principais ingredientes que um cosmético deve ter para prevenir o envelhecimento, sim. Portanto, esse será um dos principais ingredientes dos cosméticos, e que para mim é extremamente importante e que é fácil de utilizar. A vitamina C, tanto ingerida como aplicada, é um antioxidante muito importante. De realçar que os antioxidantes também são importantes, a maneira como eles são aplicados e o veículo em que são aplicados, claro, porque os antioxidantes são moléculas muito instáveis e, portanto, não é qualquer formulação que pode ser utilizada. Nós sabemos que se nós fizermos um sumo de laranja, o sumo de laranja oxida, se não bebemos imediatamente não vamos ter nenhuma vitamina C. Num cosmético é igual, se eu tiver uma embalagem que está em contacto com o ar, não tenho qualquer vitamina C. Por outro lado, o veículo, também, se o veículo dessa vitamina C não for adequado, ele não vai chegar ao alvo e não vai ter o efeito que eu pretendo. Portanto, tudo isso tem que ser tido em consideração. Depois há outros produtos que são importantes, portanto, vamos falar à frente de outro tipo de cosméticos, mas em termos de prevenção, de facto, os antioxidantes são os mais importantes, e depois os cuidados com a pele, no geral, da limpeza, da hidratação, esses são a base, também, não é? A base. A proteção solar é o número 1. Quando as pessoas me perguntam qual é o melhor, creme anti-envelhecimento, eu costumo dizer é um protetor solar. Claro. Sim. E muitas vezes as pessoas acabam por, e isto na minha prática vejo muito, acabam por comprar produtos extremamente caros e esquecer-se do essencial, sim, que é relativamente ao protetor solar. Por isso, então, se tivermos aqui a enumerar, disse-nos que é a limpeza, os cremes que podem ter os tais antioxidantes e o protetor solar, rotina básica. Certo. Minha próxima pergunta tem a ver com aquilo que é uma das tendências do mercado, que é nós falamos cada vez mais de procedimentos estéticos, e há cada vez mais também aqui em Portugal uma procura por estes procedimentos. Quais são, na sua prática clínica, aqueles que são mais procurados, e se os mais procurados também coincidem com aqueles que acham que são mais eficazes no tratamento do envelhecimento cutâneo, ou se há aqui também alguns que não são tão procurados, mas que podem eventualmente ter essa eficácia superior? Sim. Atualmente há muita procura dos procedimentos estéticos, um bocadinho menos do que havia antes da pandemia, mas de facto a procura tem sido muita. Nos últimos números da sociedade, do inquérito que foi feito aos cirurgiões plásticos, os procedimentos estéticos não invasivos superaram os procedimentos estéticos invasivos. Estamos a falar em 14 milhões de procedimentos estéticos não invasivos para 10 milhões dos invasivos, e dentro destes está à cabeça a toxina botulínica, seguida dos preenchimentos com ácido hialurónico e outro tipo de produtos. E de facto são estes os procedimentos, nomeadamente a toxina botulínica e os preenchimentos, que são aqueles que são mais procurados pelos consumidores e por aquelas pessoas, as pessoas que nos procuram para tratamento digamos, aquilo que hoje em dia se fala. Estamos a falar, sobretudo a nível da face, da harmonização facial. Hoje em dia é isso que é mais procurado e que de facto é o mais eficaz na realidade, em termos de prevenção também do envelhecimento da pele. As pessoas têm que compreender que os cosméticos têm o seu papel, mas têm
há lugar para as duas Limitações, coisas, exatamente. Uma coisa é trabalhar a superfície da pele com os antioxidantes, com o retinol, com o ácido hialurónico, com o ácido glicólico, e outra coisa é impedir a formação das rugas com a toxina botulínica. São coisas completamente diferentes. E também entender que a toxina botulínica não é um produto de preenchimento, é um produto de evitar a instalação de rugas. Por outro lado, também é importante, isto é uma mensagem que eu quero passar, o mercado está muito hoje invadido por pessoas que não estão habilitadas a fazer este tipo de procedimentos e cada vez vemos mais complicações inerentes a este tipo de procedimentos, sim. Coisas que são compradas na internet, portanto, digamos, outlets destes procedimentos, e de facto é preciso as pessoas, quando procuram este tipo de procedimentos, terem o máximo cuidado. Exatamente, verificarem se de facto a pessoa que vai fazer o procedimento, se é médico, se está inscrito na ordem dos médicos, está habilitado aquilo que vai fazer, se o produto que vai utilizar é um produto que é adequado àquilo que vai ser, para aquilo que é feito, verificar o lote, verificar as condições de asepsia, de higiene. Tudo isto é muito importante porque estamos a falar da qualidade de vida das pessoas. Em termos além da toxina dos fillers, temos a falar também dos lasers, podem ser os lasers ablativos, chamamos de ablativos aqueles que causam alguma irritação na superfície da pele, ou os não ablativos, que estimulam a formação de colagênio sem causarem irritabilidade na superfície da pele. Estes também são muito procurados e de facto são eficazes. E, portanto, todos estes procedimentos, de facto, são procurados e são eficazes. Eficazes, claro. A minha próxima pergunta já acabou, de certa forma, por responder também, mas eu quero mesmo assim reforçar face aos nossos ouvintes, que é, nós já percebemos que realmente os cosméticos têm limitações, face, por exemplo, aos procedimentos estéticos, mas se associarmos os dois conseguimos melhores resultados, ou seja, se fizermos o procedimento estético no gabinete de dermatologia, no consultório de dermatologia e depois em casa tivermos cuidados home care, conseguimos resultados benéficos, certo? A associação é importante. É fundamental associar os dois, tanto para prevenir complicações, como para preparar a pele, como para posteriormente manter os resultados. Portanto, eles são indispensáveis. Exatamente. Só para dar um exemplo, se eu fizer um procedimento ablativo com laser de CO2 fracionado, se eu a seguir aplicar um sérum, por exemplo, antioxidante que tenha vitamina C, que tenha ácido ferúlico, eu consigo encurtar o tempo de recuperação da pele para, imaginemos, de 7 para 5 dias. E isso pode ser importante, porque as pessoas cada vez mais querem regressar rapidamente à vida ativa. Claro. Portanto, isso é importante. Por outro lado, não faz sentido estar a fazer um procedimento numa pessoa que tem um fototipo elevado, portanto que é morena e que fica bronzeada facilmente. Não posso estar a fazer um procedimento se ela não tiver uma fotoproteção adequada. E a seguir ao procedimento ela também tem que ter esses cuidados com os cosméticos, portanto a preparação da pele com produtos com ácido glicólico, com retinol, com a fotoproteção. Portanto, é inevitável, ou é imprescindível, digamos assim, a combinação das duas coisas. Ótimo. Relativamente também àquilo que é a sua prática clínica, porque nós dentro do envelhecimento acabamos por ter aqui várias preocupações, as rugas, a falta de firmeza, a própria hiperpigmentação. Na sua prática clínica, sente que ou quais são, se calhar, as preocupações ou os principais sintomas que os consumidores querem atenuar, querem diminuir? O paradigma está a mudar um pouco. Hoje em dia assiste-se a uma geração que quer a perfeição nos mais jovens. Cada vez há mais a procura dos mais jovens na chamada geração Z, mais ali por volta dos 20 anos, que querem ser perfeitos, porque os viciados nas selfies, das redes sociais, que querem ser igual aos seus ídolos e que não entendem que isso não é possível. E esses procuram muito os lábios mais pronunciados, as mamoplastias de aumento, mas, por exemplo, na nossa área, que nós fazemos os procedimentos com os preenchimentos de aumento de lábios, e, portanto, procuram muito esse tipo de procedimento. E não se preocupam tanto, por exemplo, com a fotoproteção. Claro. Não têm a noção que pensam que, posso apanhar sol e isso não vai procuram os procedimentos, mas depois não fazem o básico. Isso, não é? Envelhecer a pele.
Portanto, isso é uma coisa que hoje está muito... Há muita procura dos jovens por esse tipo de procedimentos. Mas, de qualquer das formas, de facto, a maior parte são pessoas à volta dos 40, sobretudo senhoras à volta dos 40, 50 anos, que nos procuram para tratar as suas rugas, as rugas que já estão instaladas e que vêm de há muitos anos, e porque, de facto, na altura em que elas deviam ser prevenidas, não havia de facto esta oferta, nem esta possibilidade, e portanto aí já é preciso fazer uma combinação de vários procedimentos para melhorar o aspecto da pele. E a minha postura em relação a este tipo de situações é que as pessoas de facto devem o fazer, até pela sua autoestima e para melhorar o aspecto, mas não devem perder a sua identidade. Portanto, devem combinar os cosméticos com os procedimentos, com a toxina, com os fillers, com os lasers, mas não alterar a sua fisionomia e manter, porque senão ficamos todos standardizados. Portanto, deve haver uma melhoria do aspecto, as pessoas devem achar, ok, está com melhor aspecto, mas não se perceber que fizeram algum tipo de procedimento. Claro, a tal harmonização facial. Exatamente. Voltando aqui à parte dos cosméticos, a doutora Paula já me falou aqui de um ingrediente-chave que é a vitamina C, mas quais são aqueles ingredientes, para além da vitamina C, que costuma recomendar, aqueles ingredientes que têm mais eficácia, ingredientes ativos, que costuma recomendar mais nos cosméticos que prescreve para os seus pacientes? Quando uma paciente ou um paciente, hoje cada vez há mais homens preocupados e que cada vez nos procuram mais para este tipo de procedimentos e de aconselhamento cosmético. Eu costumo dizer, quando me pedem um creme hidratante, eu costumo dizer, inevitavelmente, além do fotoprotetor, que isso é inevitável que eu prescrevo de forma regular. O mais importante, vamos pôr por ordem de potência. À cabeça o retinol retinaldeído, a vitamina A ácida, a tretinoína, tudo isto são nomes para o creme anti-envelhecimento mais eficaz, digamos. Mas que é preciso ter algum cuidado, porque nem todas as peles o toleram, não pode ser usado em todas as ocasiões e não pode ser combinado com outro tipo por exemplo, com ácidos mais fortes, porque de facto tem potencial irritativo, há uma dermatite dos retinoides que é preciso ser salvaguardado e que é preciso ter algum cuidado. Mas de facto é o único, de facto, é o único que está provado que é um verdadeiro anti-envelhecimento em termos cosméticos. A seguir temos os alfa-hidroxiácidos, nomeadamente o ácido glicólico em várias concentrações, porque faz uma renovação celular e, portanto, também permite a penetração de outros ingredientes de uma forma mais eficaz. E os antioxidantes, lá está, onde temos já a cabeça a vitamina C, que sobretudo associada à vitamina E e outros antioxidantes como o ácido ferúlico, ou floretina, ou silimarina, tem um potencial antioxidante muito importante e que nos vão potenciar também a ação dos outros ingredientes. Portanto, na realidade, são basicamente três: o retinol, os alfa-hidroxiácidos e as vitaminas. Que eles consideram que são assim, os mais eficazes. Eu habitualmente combino os três. Além da fotoproteção. E existe, depois nestas combinações de cosméticos, alguma combinação, alguns ingredientes que não recomende na mesma rotina, ou seja, a combinação de ingredientes ativos que não deva mesmo ser feita? É assim, eles podem ser combinados, não é muito comum não poderem ser combinados, a não ser que a pessoa tenha uma pele muito reativa ou que haja uma patologia, mas pode-se dizer que, por exemplo, estar a combinar um retinol com um alfa-hidroxiácido ou um ácido glicólico numa concentração muito elevada não será uma boa combinação. De qualquer das formas, isso tudo depende muito do tipo de pele. Sim. Ok. Ou seja, à partida não existe assim nenhuma combinação que seja totalmente proibida. Isto porque também nos perguntam muito se podem, por exemplo, usar retinol à noite e vitamina C durante o dia. Sim. Não existe qualquer problema. Não. Próxima pergunta, que também é assim uma pergunta um bocadinho que é cada vez mais frequente e nem sempre consensual, tem a ver com a toma de colagênio, porque realmente nós falamos muito da importância de colagênio para a nossa pele e cada vez mais fala então de ingerirmos colagênio para melhorar na pele. Qual é a sua opinião sobre este assunto? Deve-se, não se deve? Está comprovado que para a pele tem benefícios? O colagênio... O envelhecimento da pele tem, de facto, a ver com o desaparecimento ou a degradação do colagênio, da elastina, do ácido hialurónico, que vai desaparecendo a nível da matriz extracelular e, de facto, nós, para conseguirmos repor esse colagênio ou para evitar essa degradação,
ou evitamos que ele se degrade ou estimulamos a sua formação. Ingerir colagênio não tem qualquer interesse. Portanto, as pessoas que compram colagênio, cápsulas de colagênio, ácido hialurónico, resveratrol, não têm qualquer interesse. Portanto, não há, o colagênio não vai ser ingerido e vai diretamente para o sítio onde queremos. Há alguns estudos, há uma meta-análise feita agora em 2021, em que fez um resumo de 300 e tal estudos que foram feitos com a ingestão de colagênio, dos quais se aproveitaram 19 estudos, e a conclusão a que se chegou é que há o colagênio hidrolisado, dipeptídeos de colagênio com hidroxiprolina, que é o único, digamos, aminoácido que de facto faz parte do colagênio, que faz parte da pele, pode ser interessante para melhorar um bocadinho a elasticidade, a luminosidade, a densidade dérmica, mas numa percentagem que, na minha opinião, para o preço do produto, digamos, a necessidade de tempo de toma e para a durabilidade do efeito, não justifica a sua toma. Agora, o colagênio que há, o comum colagênio que se vende no mercado, dito colagênio, na minha opinião, não tem qualquer interesse. Pode ter interesse, e aí, em termos preventivos, não em termos curativos, aquilo que se utiliza muito hoje em dia, a glucosamina com a condroitina, porque a glucosamina, de facto, é uma substância que também existe a nível do tecido celular subcutâneo e a nível das articulações, que é muito utilizado até pelos ortopedistas, pelos reumatologistas, nas pessoas com as artroses, porque faz parte da articulação. E há estudos a demonstrar que a ingestão da glucosamina pode ajudar a estimular o ácido hialurónico. Aí sim, não tanto o colagênio, mas esse tipo de suplementos podem ser interessantes para ajudar não só na articulação, como portanto, na preservação ou na estimulação da neocolagênese e também, por exemplo, quando eu faço um procedimento para me prolongar o tempo de permanência do ácido hialurónico na pele. Sim. Ótimo, excelente resposta. Doutora Paula, estou mesmo quase a terminar. Vou-lhe fazer uma última questão, assim, mais geral, quase em termos de resumo daqui do nosso episódio, que é, então, se nós quisermos pensar numa pele mais jovem, numa pele mais bonita, ou seja, prevenir, quais são, assim, os cuidados base, dentro não só dos cosméticos, mas de tudo, que nós devemos ter para ter uma pele o mais jovem possível? Muito bem. Então, ter uma vida saudável, obviamente, claro, se pudermos fazer exercício físico, dormir bem, evitar o stress, mas isso já toda a gente sabe, são clichês. De resto, evitar a exposição ao sol, nomeadamente, não basear a fotoproteção só no fotoprotetor, portanto, é naquelas horas de maior intensidade de radiação solar, evitar estar exposto ao sol, nomeadamente ali entre as 11 e as 3 da tarde, pelo menos, porque há índices de radiação em que o fotoprotetor não vai ajudar, não vai conseguir o dano solar. Evitar ao máximo o tabaco, portanto, evitar o fumo do tabaco. Em termos de alimentação, o açúcar o menos possível, portanto, é mesmo só em dias de festa, como eu costumo dizer. O álcool também o menos possível. A poluição, pois, é daquelas coisas que nós não conseguimos evitar, mas tentar contrariar utilizando os antioxidantes e depois recorrendo àqueles cosméticos que, de facto, são aqueles que estão comprovadamente eficazes, utilizando, então, aquela rotina diária que nós recomendamos, que é limpar, evitar sempre ir dormir com a maquilhagem no rosto, portanto, limpar de forma conveniente com os produtos adequados a cada tipo de pele, isso é, o dermatologista será a pessoa mais indicada para dar esses conselhos, portanto, os cosméticos mais adequados, aplicados também de acordo com o tipo de pele e a fotoproteção, portanto, o fotoprotetor também adequado. Muito obrigada, doutora Paula. Obrigada pela sua presença, disponibilidade e principalmente pelo seu conhecimento. Foi um enorme prazer. Muito obrigada. Terminamos assim mais um episódio do podcast Skin to Skin Talks. Não se esqueça, pode continuar a seguir a nossa página de Instagram, @skintoskin.ca, para mais conteúdos e informação de dermocosmética. Espero encontrá-lo num próximo episódio. Até lá, o meu muito obrigado.